Eis aí, abençoados irmãos, o tema do nosso estudo nesta manhã. Nos foi concedido crer nele. Meu amado irmão, minha amada irmã, vocês sabiam que se você crê em Deus, não foi a sua escolha, mas foi porque Ele te concedeu esse privilégio? É isso que vamos falar hoje. É um privilégio concedido. E você vai entender esse mistério um pouquinho mais hoje, em nome de Jesus. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Antes de nós lermos, amados, vou me dirigir aos abençoados que estão pela gravação no YouTube. Quero louvar a Deus pela vida de vocês e nos colocar à disposição dos irmãos. Caso os abençoados queiram entrar em contato com a gente, é só vocês acessarem esse número que está aí na tela do WhatsApp, tá? Para quem está na gravação aí, você está vendo esse número, acessa esse número aí, coloca esse número, melhor dizendo, né? No seu celular, se você usa o WhatsApp, hoje a maioria das pessoas usa o WhatsApp, né? Então é só você colocar esse número no seu WhatsApp registrado no seu celular e nos escrever tentando tirar uma dúvida ou pedindo para participar da nossa lista de transmissões. Nós temos uma lista de transmissões onde nós enviamos conteúdo em graça quase todos os dias para os irmãos, tá bom? Então, querendo participar, querendo entrar em contato, você pode escrever pelo WhatsApp ou escreva pelo Fale Conosco do nosso site, tá? Também quero falar com os irmãos da nossa livraria, né? Se você é novo aí no nosso canal, está assistindo a primeira vez, não conhece o nosso trabalho editorial, nós temos também livros em graça maravilhosos, e você está vendo aí na tela o livro mais recente que nós lançamos. Temos outros livros que estão sendo preparados. Esse é o mais recente, Dízimo, a grande farsa do cristianismo. É um livro maravilhoso, profundo, muito esclarecedor sobre esse assunto. Fica o convite para você conhecer esse livro, para você ler também, por exemplo, o nosso livro Respostas em Graça, que é um livro maravilhoso sobre respostas. O próprio nome já diz, né? São respostas relativas a dúvidas a respeito da graça. É um livro também muito bom. E temos outros livros, enfim. E estamos aí produzindo mais conteúdo que será lançado aí em breve em nome do Senhor Jesus, tá? E, por fim, antes da leitura do versículo inicial, eu convido você a ser um semeador desta obra. Você que está assistindo aí pela gravação, se esse ministério tem sido bênção na tua vida, né, e eu tenho certeza que essa palavra tem sido bênção para você, então peço a você que dê o respaldo, que nos apoie, que seja um patrocinador voluntário desse trabalho. Nosso ministério recebe apenas doações voluntárias, tá, e de amor. Então, se você sente o desejo de apoiar, né, já que o ministério tem sido bênção para você, então seja você também bênção para o ministério, para que nosso trabalho alcance muitas outras vidas, tá? Embaixo do vídeo no YouTube tem um link onde você pode clicar para você ser direcionado a uma página onde há as informações de como você pode contribuir com o nosso ministério. Vamos ler o versículo inicial então, amados. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Santíssima Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, selados com o Espírito da promessa, abençoados com todas as bênçãos, santos de Deus, igreja sem ruga, sem mácula, livres do pecado, livres do império das trevas. O entendimento que nós vamos transmitir hoje, amados, ele é fundamental para que você entenda os planos de Deus, né, os planos que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Planos estes de salvação, né, que começou, claro, com a criação do universo, a formação do nosso sistema solar, né, a formação da Terra, a vida que há na Terra. Tudo isso é um plano perfeito de Deus, estabelecido antes que o universo fosse criado. A gente, agora há pouco, antes da palavra, nós cantamos uma canção, né, que diz isso, que Deus criou todas as coisas e que Ele reina antes da fundação do mundo. Então é importante você entender, amado, que Deus ele não improvisa, nunca improvisou. Deus ele nunca foi pego de surpresa. Sabe, Deus nunca ficou esperando ninguém, entre aspas, aceitar a Jesus. Né? Esse é um conceito bastante equivocado, aliás, muito herege, para dizer a verdade, para usar um termo até mais forte. É uma heresia muito grande essa coisa de aceitar Jesus, dizer que eu, por livre-arbítrio, eu entendi que Deus é importante para mim, eu entendi que eu quis Deus.
Isso é herético porque isso não tem fundamento bíblico, né? Existem passagens bíblicas, existem versículos isolados do contexto que as pessoas forçam uma interpretação para dizer que existe livre-arbítrio para a salvação. E na verdade não existe. É claro que o ser humano ele não é um robô. As pessoas sempre entram em contato quando elas leem nossos textos ou quando elas assistem alguns vídeos nossos falando de eleição, de predestinação. A maioria escreve assim, mas o ser humano não é um robô, Deus não criou um robô programado. Amados, é claro que não. Em nenhum momento a doutrina da eleição e da predestinação diz isso. Deus não criou robôs, Deus criou pessoas conscientes. Só que o arbítrio humano ele é limitado, ele não é livre. Porque o arbítrio humano ele está dominado pela própria falta de capacidade humana, pela natureza humana, porque nós temos uma natureza humana que é incapacitante, né? Então quer dizer, o homem tem arbítrio? Tem. Mas ele é limitado. O homem tem arbítrio em relação a essa vida terrena, as escolhas que ele faz nessa vida, as sementes que ele planta. Mas, Cristiano, por que você pensa assim? Porque a palavra diz que tudo que o homem semear, ele também ceifará. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz isso, intrinsecamente, Paulo está dizendo que o homem tem sim responsabilidade naquilo que ele planta nesta vida. Mas, amado, o que você planta nessa vida, você colhe nessa vida. A nossa salvação não, ela está garantida independente de qualquer coisa. Você é salvo, sempre salvo. O Senhor te salvou na cruz, te reconciliou de uma vez por todas. Então nós somos reconciliados, já nascemos reconciliados, já nascemos conciliados com o Eterno. Porque nós já nascemos depois da cruz, já nascemos com a obra consumada, tá? Então, é importante você entender que você tem arbítrio humano para as decisões dessa vida, mas o fato de você pertencer a Deus, de você ser da família de Deus, não foi a sua escolha. Até porque se Deus deixasse a escolha espiritual na mão dos homens, os homens jamais iriam escolher Deus. Esse é o ponto. Então por que Deus elegeu e predestinou antes da fundação do mundo? Porque Deus, amado, sempre soube da incapacidade do homem de escolher as coisas espirituais. O homem jamais poderia escolher Deus. Então, amado, com seu infinito amor, Deus elegeu os seus. Aquilo que o apóstolo escreve aos Romanos, né? Como nós lemos aqui no início, aos que predestinou. Ou seja, esses que o Senhor predestinou, o Senhor os conheceu de antemão. Por isso que no contexto aqui diz, né, os que de antemão o conheceu, também os predestinou. Então o Senhor nos conheceu antemão. Por quê? Porque Ele nos criou para isso. Nós somos filhos de Deus no Espírito, sempre fomos filhos no Espírito, né? E o Senhor nos fez habitar em um corpo de carne nesse mundo. Nós viemos aqui para o mundo cumprir o propósito que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo. E o Senhor nos predestinou para sermos seus filhos. Por que Ele fez isso, Cristiano? Mais uma vez, porque Deus sempre soube da nossa incapacidade de escolher o caminho certo, o caminho espiritual. Então não houve outra saída a não ser Deus nos predestinar e nos atrair. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o fato de você crer em Deus hoje, se você crê hoje nele, graças a Deus que você crê, é porque Ele te concedeu isso. Não foi você que, sabe, com altivez, né? Porque, amado, olha só, você pensar que o homem tem capacidade de escolher Deus, é sim uma altivez humana. Você imaginar que Deus está lá, sabe, entre aspas, desesperado. Ai, tomara que Ele me aceite, tomara que Ele aceite Jesus, tomara que Ele venha para mim, eu quero muito salvá-lo. Gente, esse pensamento que as pessoas na religião têm aí fora é um pensamento que minimiza Deus, que coloca Deus, sabe, num patamar absolutamente abaixo do que Ele é. Como se Deus se surpreendesse com as coisas, como se Deus ficasse torcendo para as pessoas aceitarem a Jesus, entre aspas. Isso não existe na Bíblia, amado. A Bíblia nos apresenta um Deus soberano, um Deus maravilhoso, um Deus que preparou tudo, que escolheu o seu povo, que elegeu, que atraiu. Esse é o Deus que age. A palavra deixa claro isso. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos concedeu, você já vai ler isso comigo, né? O Senhor nos concedeu esse privilégio de crer nele. A palavra diz que o Senhor opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então, se você quis Deus um dia, quem operou isso?
Foi Deus. Não está claro que, quando a palavra diz que é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, está claro que ele operou em você o querer pertencer a Deus, o querer ser de Deus, fazer parte da família de Deus nesse mundo, né? Fazer parte da igreja. Isso foi Deus que operou em nós, pela sua soberania. O problema, amados, é que as pessoas vivem se esforçando aí para negar essa verdade bíblica, para desmentir algo que na verdade é tão palpável e tão claro na palavra. Pra vocês terem uma ideia, certa vez, nessa minha experiência ministerial, já me deparei com muitos argumentos, né? Com muitas pessoas falando muitas coisas. E certa vez eu recebi um argumento de um pastor que ele usou esse versículo aqui, ó. Vamos ler, João 6,44. Veja só. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Veja, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O primeiro ponto que se observa aqui é que quem traz é Deus. Correto? Olha só o versículo. Ninguém pode vir a mim se Deus não trouxer. Então aqui você já vê que quem opera o querer é Deus. Jesus falou, ninguém vai vir a mim do nada. Entende, meu amado, minha amada irmã, meu amado irmão, o que Jesus está falando aqui? Ninguém pode vir a Jesus e, entre aspas, aceitar a Jesus. Ninguém tem essa capacidade. Então Jesus está dizendo, olha, ninguém pode vir até mim, ninguém pode me querer, ninguém pode desejar ouvir a minha mensagem se não for trazido por Deus. Então aí você entende que é Deus que opera, porque é Ele que efetua o querer, e Ele faz isso somente nos eleitos dEle, aqueles aos quais Ele predestinou antes da fundação do mundo. Mas veja o argumento desse pastor, ele falou assim, ó, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer. É o seguinte, é porque Deus traz, mas a pessoa precisa crer. Você vê que o argumento, amado, à primeira vista, ele é até inteligente. Mas veja bem, ele é inteligente para enganar. Porque é um engano isso aqui. Olha o que ele pensa. Tudo bem, ninguém pode vir a mim se Deus não trouxer. Tá certo, Deus traz. Mas quem tem que aceitar Jesus, quem tem que escolher se vai crer ou não, é a pessoa. Tremendo isso, né, abençoado? E as pessoas estão aí caindo nessa conversa. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não trouxer. Isso aqui é o quê? Isso aqui é soberania de Deus. Esse pastor deu essa interpretação à época porque ele esqueceu de vários outros contextos. Ele esqueceu de várias outras passagens bíblicas. Como essa aqui, por exemplo, João 10, 27 e 28. Veja só o que eu vou ler aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que Jesus está dizendo? Que as ovelhas têm a capacidade de ouvir a voz dele. Eu as conheço. Olha só. Por que ele conhece? Porque, na verdade, ele conhece desde antes da fundação do mundo. Não é o que Paulo fala em Romanos, lá no capítulo 8? E os que dantes conheceu. Está vendo? Então Jesus falou, essas ovelhas que eu conheci e que eu conheço, e por que ele conhece? Porque ele já conhecia antes do mundo ser mundo. Elas me seguem. Olha só. 28. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Você está vendo que essa coisa de perder salvação é uma bobagem religiosa? É só algo para colocar medo nas pessoas, para aprisionar as pessoas? Está aqui Jesus falando, as minhas ovelhas não perecem nunca, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora, amado, veja o versículo 26. Nós lemos o 27 e o 28. Vamos ler o anterior, o 26. Olha só o 26. Veja. E é isso aqui, por exemplo, que esse argumento desse tal pastor, que entrou em contato comigo alguns anos atrás, é justamente isso aqui que ele esqueceu. Veja o 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. O que você percebe aí? Que para a pessoa crer, ela tem que necessariamente ser ovelha. Essa ovelha que Jesus disse que conhece. As minhas ovelhas me ouvem e eu as conheço. Jesus conhece as ovelhas desde quando? Desde antes da fundação do mundo.
os que dantes conheceu. Em Efésios, o Paulo fala que o Senhor nos elegeu antes da criação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, do universo ser estabelecido, o Senhor já conhecia as suas ovelhas. Então, por isso Jesus falou, elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Agora, o versículo 26 disse o quê? Vocês que não acreditam em mim, vocês não me ouvem porque vocês têm livre-arbítrio e não querem me aceitar. É isso que Jesus falou? Não, ele disse o seguinte, vocês não creem porque não são ovelhas. Ou seja, vocês não têm capacidade para crer. Então essa história de que ninguém pode vir a mim se Deus não trouxer. Aí o pastor diz assim, não, Deus traz, mas a pessoa tem que querer, ela tem que aceitar Jesus por livre-arbítrio. Isso não tem fundamento bíblico. Jesus em momento algum aqui fala de livre-arbítrio. Ao contrário, ele falou, se vocês não estão crendo em mim, porque nesse contexto aqui de João 10, algumas pessoas estavam ali, mas elas não acreditavam em Jesus. Aí eu pergunto para vocês viram Jesus implorar para essas pessoas aceitarem a ele? Olha, eu estou aqui, me aceitem para vocês serem salvas. Em que momento você viu Jesus falar isso aqui? Não, ele falou, vocês não creem porque vocês não são ovelhas. Eu não conheço vocês. As minhas ovelhas eu conheço. Aliás, eu conheço desde antes da fundação do mundo. Agora, vocês eu não conheço. Vocês não são ovelhas, por isso vocês não creem. Agora, amado, veja João ainda no capítulo 8. Nós acabamos de ler o 10. Vamos subir um pouquinho. Vamos ler o 8, versículo 47. Veja só. Olha só, amado. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Que palavra é essa, hein, amado? Como é que alguém pode querer encaixar livre-arbítrio para a salvação nisso aqui, amado? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam porque não são de Deus. Não é porque tem livre-arbítrio e não querem aceitar Jesus. É porque não é de Deus, não é ovelha. Amado, esse estudo é interessante porque, como os irmãos sabem, nos últimos tempos nós temos recebido, graças a Deus, muitas pessoas novas se achegando à graça. E eu percebo que essas pessoas entram em contato comigo e têm muitas dúvidas em relação à eleição, predestinação. E às vezes a pessoa fala, poxa, Cristiano, eu li esse texto seu aqui que fala de eleição, mas poxa, tem esse versículo, tem isso aqui, tem aquilo outro. Então eu estou trazendo essa mensagem, esse estudo hoje, para trazer à tona esse assunto de novo essa semana. E, inclusive eu vou deixar, para quem está na gravação no YouTube, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube links com mensagens sobre predestinação, sobre as duas sementes, eleição, sobre esse negócio de aceitar Jesus. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube para vocês, tá bom? Quem está na gravação no YouTube, tá? A partir de terça-feira, nós colocamos na nossa lista de transmissões o link. E na quarta-feira disponibilizamos para o público em geral em nosso canal no YouTube. E aí você pode, embaixo do vídeo, você vai encontrar os links. Tá? Assim que você acabar de assistir essa mensagem, vai lá embaixo que você encontra os links com mensagens sobre predestinação. Então, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, mas quem não escuta, porque não é de Deus, está muito claro isso aqui. O sistema religioso, ao contrário, diz que para a pessoa ser de Deus, ela precisa antes crer por livre-arbítrio, depois se batizar, participar da classe dos catecúmenos e tomar Santa Ceia, ou a primeira comunhão, e passar por esse processo, e por aquele processo. Amado, em nome de Jesus, ser de Deus não depende de nenhum processo religioso, de nenhum cerimonialismo, e o crer não depende do homem. O crer depende de Deus. Qual é o tema de hoje? Nos foi concedido crer nele. Veja Filipenses 1:29. Veja só. Porque a vós, olha só, amados, vos foi concedido. Note que o crer é uma concessão. Em relação a Cristo, não somente crer nele, viu aí? Mas também padecer por ele. Nos foi o que, meu amado? Concedido. Ou seja, o crer é uma concessão que Deus dá. Por quê? Porque a fé, meu irmão, ela pertence a Deus. A fé não é do homem, a fé é de Deus. Deus é o autor da fé. E ele concede a fé a quem ele quer. E aí você pergunta, então, Cristiano, a quem Deus quer dar a fé?
ou quem ele já deu, porque a obra já está consumada, né? Então, quem já recebeu de Deus o dom da fé? Ora, evidentemente, as ovelhas. Por isso que Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Agora, as minhas ovelhas ouvem. Eu pergunto, amado, por que a ovelha ouve? Porque a ovelha tem dentro de si o dom da fé. Então vos foi concedido crer. Não foi você que quis, a fé estava aqui à minha disposição e eu resolvi ter fé. Não, a fé foi uma concessão. Por quê? Mais uma vez, a fé pertence a Cristo. Ele é o autor da fé. Veja só. Olhando para Jesus, veja, amados, o autor e consumador da fé. Pegou? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Destra aqui, amado, abrindo um parêntese, a destra aqui não é literal, tá? Não é sentar à direita literalmente. Porque não existem 2 ou 3 tronos no céu, só há um trono. Então, sentar à destra significa sentar, se posicionar com autoridade. Tá? A palavra destra no grego significa isso, autoridade. Então, Jesus passou pela morte e depois ele foi para o paraíso e ele se assentou à destra. Ou seja, Jesus assumiu a sua posição de Deus eterno. Agora, o que diz o versículo aqui? Jesus é o autor e o consumador. Então a fé não está no coração do homem, a fé não nasceu no coração do homem. A fé é de Jesus. Ele é o autor, ele criou o dom e ele consumou o dom. E ele deu o dom para quem ele quis dar, ou seja, para as suas ovelhas, para os seus eleitos. Por isso eu digo, o crer é uma concessão. Nos foi concedido crer. Não foi você que simplesmente quis crer. Porque as pessoas pregam isso. A fé está aí para qualquer um. Quem quiser aceitar Jesus, que aceite. Não, amado, isso não está na Bíblia. A Bíblia fala de um Deus soberano. Deus é soberano. Deus elegeu o seu povo, predestinou. Porque Deus sempre soube da incapacidade do homem de querê-lo. Então Deus preparou os seus eleitos, predestinou os seus eleitos. E aqui na terra, Deus nos atrai pela fé que ele nos deu. Então nós, sendo ovelhas, ouvimos a palavra e cremos. Então se você crê na palavra, se você crê que Deus existe, e graças a Deus que nós cremos nisto, é porque Deus quis, meu amado. O homem por si só jamais iria crer em Deus. Romanos 3,11, veja. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Está vendo? O homem não tem capacidade, nunca teve, jamais teria. Então Deus elegeu os seus por isso. Deus capacitou os seus com o dom da fé por isso. E aí ele nos concedeu esse privilégio de crer. Amado, glorifique a Deus por isso. Glorifique agora, glorifique amanhã. Sempre que você estiver orando, agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado por ter me elegido. Muito obrigado por ter me concedido a fé. Esse dom maravilhoso. Porque, amados, vou falar para vocês uma coisa. A fé não pertence a todos. Note uma coisa, mais uma vez. A religião cristã, que se diz cristã, né? Aí fora diz o quê? Você tem livre-arbítrio para a salvação. Mais uma vez, o arbítrio do homem existe. Mas para escolhas desta vida terrena. Então o homem escolhe o que ele, os seus caminhos nessa vida, as sementes que ele quer plantar e vai colher de acordo com o que ele escolher. Então ele escolhe a semente X, ele vai colher da semente X. Isso nessa vida. No que tange a espiritualidade, no que tange a questão do reino de Deus e das coisas de Deus, o homem não teria essa capacidade. Você acabou de ler comigo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas a religião diz que qualquer um pode, entre aspas, aceitar Jesus, vir para Deus por sua própria escolha. Só que isso é contrário ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Se não há quem busque a Deus, coube a Deus em sua soberania nos atrair.
Veja só, 2 Tessalonicenses 3:2. Veja só que palavra. E para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. E aí, meu amado? Hã? Se isso não está claro para você, meu amado, eu não sei o que é claro. A fé não é de todos. Ponto. A religião diz que é. Não, a fé está aí no mundo. A fé está por aí flutuando. O dom da fé está por aí. Qualquer um pode escolher. Ah, eu quero ser de Deus, eu aceito Jesus. Essas bobagens, né? Isso é o sistema que diz. Mas a Bíblia diz o quê? Não, a fé não é de todos. Nem todos terão essa capacidade concedida. Nos foi concedido crer. Foi concedido para quem? Para boa semente, para os eleitos, para os predestinados. Nos foi concedido crer no Senhor. Então a fé é nossa. Primeiro é de Cristo. E agora ela é nossa por concessão, né? Ele nos concedeu. Mas ele é o autor e consumador. Então ele concedeu o dom. Para quem? Para os seus eleitos. Amado, depois dessa mensagem, você que está ao vivo, é só você pegar na quarta-feira o link embaixo do vídeo, tá? Ou na terça-feira, se você está na nossa lista de transmissões no WhatsApp. É só pegar aí o vídeo, os vídeos, ou links, ou textos, eu não sei o que eu vou colocar aí, mas vai ter vídeo certamente, deve ter texto também. Links aí embaixo sobre predestinação, para você aprender isso. Para você entender que se você crê em Deus e você crê graças ao Senhor, é porque Ele te concedeu, é porque Ele te elegeu, é porque Ele te selou com o Espírito dEle, é porque Deus abriu o seu entendimento. Não foi você que quis fazer uma autoabertura do seu entendimento. Ah, eu que quis entender, eu que quis aceitar. Não, foi Deus que quis desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque a fé não é de todos. A fé é apenas de quem Deus concede esse privilégio, esse dom. E esse dom da fé, então, que o Senhor Jesus é o autor e o consumador, ele pegou esse dom, que é um presente, né? Dom é presente, né? E ele pegou esse presente e deu para os seus. Ele repartiu a cada um de nós. Então, se você crê em Deus hoje, amado, se você crê no Evangelho, é porque Deus te deu um pedacinho da fé. Um quinhão, né? Cada um de nós tem um quinhão, uma porção dessa fé maravilhosa. Então é motivo para glorificar a Deus, é motivo para exaltar o Senhor. Ah, mas Cristiano, aquele que não é ovelha, que não recebe, amado, eu não tenho nada com isso, isso é coisa de Deus. Tá? Eu não vou ficar me metendo nisso. Porque as pessoas ficam assim, ah, mas e fulano, e cicrano, e quem? Como é que fica? Deus não elegeu. Ah, mas eu não sei quem é eleito, quem não é eleito, isso também nem me interessa. Isso é uma coisa que está no plano de Deus. Eu não vou entrar nisso. Para mim, amado, eu vou falar uma coisa para vocês. Como é que eu trabalho isso na minha cabeça? Para mim, todos são de Deus. Eu sei que não são, amados, porque no mundo há duas sementes. Mas para mim, até prova em contrário, todos são de Deus. Por isso que nós pregamos para todos. Todos que Deus permitir, todos que estiverem no caminho, que forem ouvir a palavra, amém, que ouçam. Quem é ovelha vai ouvir. Quem não é, não vai. Jesus falou, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então eu não tenho que ficar pensando, será que fulano é? Será que não é? Amado, esquece isso. Isso é coisa de Deus. Deus sabe quem é dele, Deus conhece os dele antes da fundação do mundo. Ponto final. O nosso papel é pregar o Evangelho. E eu estou aqui te ensinando isso, para você saber que você é um eleito, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, a sua vida não é um acaso. Ah, por acaso aqui eu tive sorte. Não. Deus preparou tudo, amado. E aí, sendo você uma ovelha, Ele te escolheu para isso, né? Você ganhou dele essa capacidade, essa concessão maravilhosa, que é o dom da fé, o dom de crer. Romanos 12:3, veja. Veja só. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, veja só, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pegou que tem uma medida de fé? Então Deus pegou uma medida de fé e deu a cada um. Cada um dos seus eleitos recebeu uma medida da fé. Por isso, amado, que você tem a capacidade de crer em Deus.
Por isso que você ouviu o evangelho e você recebeu a palavra. Porque Deus te elegeu para ser dele, para pertencer à família dele. Então, amado, todo eleito de Deus nesse mundo, principalmente a partir da nova aliança estabelecida, né? A nova aliança foi firmada na cruz e confirmada na ressurreição de Cristo. Houve um período de transição de lei para graça. Esse período foi da ressurreição de Jesus até o ano 70. Né? Até o ano 70 a lei ainda estava em vigor lá naquele templo. Né? Estava em vigor na prática, né? Não espiritualmente. Espiritualmente a lei perdeu o seu sentido quando Jesus morreu e ressuscitou. Mas ela continuou sendo praticada no templo da lei que estava de pé, lá em Jerusalém. Então no ano 70 se cumpriram todas as profecias e o templo de Jerusalém fora destruído. Então ali houve o fim definitivo da lei e de suas obras, né, no que tangia àquele templo. Então nós que já nascemos com a obra estabelecida, com a graça já totalmente inaugurada e estabelecida, nós já nascemos com o dom da fé. Quando eu nasci, amado, eu nasci com o dom da fé dentro de mim. Você também, todos nós que somos ovelhas. Veja aqui, ó, Romanos 10, 17. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir. Aí você diz assim, Cristiano, tá vendo? A fé vem. Esse vem, essa palavra aqui, vem, no texto em grego, significa algo que vem de dentro para fora. Tá? Ou algo que está submerso e vem à tona. Esse sentido da palavra vem. A fé vem. Ou seja, você nasceu nesse mundo sendo ovelha, você já nasceu capacitado por Deus com a fé. Esse dom da fé que Deus repartiu a cada um, quando você que é ovelha, quando eu que sou ovelha, quando nós nascemos nesse mundo, já nascemos com o nosso quinhão de fé. Quando nós ouvimos o evangelho, a fé veio. Veio da onde, Cristiano? Da onde? De dentro para fora. Ela estava lá dentro do nosso homem interior, é um dom espiritual, né? Então ela estava no nosso espírito e ela veio à tona. A fé se manifestou em nossa alma. Então esse é o sentido. A fé vem. Então, amado, se você está aí hoje ouvindo a palavra, se você crê em Deus, se você é uma ovelha de Deus, é porque você nasceu com o dom da fé já que Deus havia te dado e você ouviu o evangelho e você creu. Se você não fosse ovelha, você não ia crer. Lembra-se, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Agora, se você crê, é porque você é uma ovelha do Senhor. Então a fé veio, ela estava dentro de você e ela veio de dentro para fora. Simbolicamente, né, estava submersa na água e veio à tona, simbolicamente, né? E se manifestou na sua vida e fez você crer. Esse é o dom maravilhoso da fé, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus nos capacitou para isso. Deus te elegeu antes da fundação do mundo para isso. Você é um eleito de Deus. Amado, quando eu digo para você que você é um eleito de Deus, eu estou falando algo poderoso. Eu estou falando de algo que aconteceu desde antes da fundação do mundo. Eu estou falando de algo que Deus preparou antes mesmo do universo ser criado. Pensa nisso, amado. Pensa em quem você é diante de Deus, uma ovelha, um eleito, amado por Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso que a palavra diz que em amor o Senhor nos predestinou. Foi em amor. A predestinação foi um ato de amor de Deus para com os seus. E você que é ovelha foi escolhido para isso. Então você recebeu de Deus essa capacidade de crer, o dom da fé, esse quinhão de fé que Deus repartiu a cada um. Nós nascemos, né, nós que nascemos principalmente depois da cruz, já nascemos com a graça estabelecida, nascemos com o dom dentro do nosso espírito. E aí ouvimos o evangelho e o dom fez o quê? Ele veio, ele se manifestou, ele tomou conta do nosso entendimento, da nossa alma. E aí esse dom nos fez perceber quem nós somos, eleitos de Deus, salvos sempre salvos, selados pelo Senhor, abençoados com todas as bênçãos. Toda essa sua posição em Cristo que você tem isso e você entende isso porque Deus te deu capacidade para isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, amados, eu sou o que sou pela graça de Deus. Não é o seu esforço, nunca foi, amado, o nosso esforço religioso,
E olha que eu me esforcei muito religiosamente. Eu, particularmente, fui um religioso muito ferrenho. Pentecostal, depois fui tradicional batista, passei um breve período na igreja adventista, depois voltei para batista, depois fui para pentecostal de novo. Eu passei nesse meio desse sistema aí, e eu era um religioso ferrenho, cumpria lá todas as ordenanças do legalismo e os mandamentos de homens. Isso não adianta de nada. Nunca adiantou. Nós somos o que somos pela graça. Não é pelo nosso esforço religioso, né? Nossa suposta capacidade. Não. Somos o que somos pela graça. Então você é um eleito, predestinado? Sim. Por quê? Pela graça, pelo amor de Deus. Entende isso? Você recebeu essa concessão. Te foi concedido crer em Deus? Amém. Por quê? Pela graça. Você recebeu um quinhão de fé. Esse dom da fé maravilhoso para crer em Deus, a fé que nos faz vencer as circunstâncias. Às vezes, amados, vem uma circunstância difícil na sua vida, mas o Senhor te deu o dom da fé para você vencer, para você confessar, para você orar, para você crer, para você enfrentar a dificuldade. Essa fé que você tem sempre esteve dentro do seu coração, porque ele é um dom de Deus, ele te deu porque você é ovelha, ele te concedeu isso. Então, amado, veja, se entenda assim, você é um eleito do Pai. E eu quero encerrar com um texto maravilhoso, com algumas recomendações para quem? Para os eleitos. Olha que coisa linda. Colossenses 3, vamos ler dos versículos 12 ao 14. Olha só, para encerrar de maneira maravilhosa a mensagem. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Amado, essa é a tua posição. Eleito de Deus. O que é o eleito? Eleito é quem foi escolhido. E você foi eleito antes da fundação do mundo. E recebeu o dom da fé. E recebeu a concessão de crer em Deus. O Senhor te concedeu crer nele. E padecer por ele. Porque nós que vivemos o Evangelho, nós padecemos pelo Evangelho. Somos perseguidos, somos atacados, as pessoas nos odeiam. Mas isso faz parte, até isso é um privilégio e nos foi concedido por Deus. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Está vendo a sua posição? Você é eleito, você é santo e você é amado. De entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Está vendo o chamado para você que é eleito? É isso aqui. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Está vendo, amado? E, sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Meu amado, se revista de amor, de perdão, de longanimidade. Sabe por quê? Porque você é uma ovelha do Pai. Você é um eleito de Deus. Deus te concedeu o privilégio de crer nele, de padecer por ele, e ele te elegeu e te escolheu, te predestinou desde antes da fundação do mundo.